Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Heracles e estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática. Tema da aula, números complexos, radiciação. Abrange as aulas 21 e 22 e a aula 23, que é uma aula de exercício, da apostila número 2. Vamos começar? Na última aula de números complexos, vimos algumas operações, como divisão, multiplicação e potenciação na forma trigonométrica. Hoje vamos estudar as soluções da equação x elevado a n igual a k, onde x é uma incógnita complexa, n com n maior ou igual a 2 é um número natural, e k com k diferente de zero é um número complexo. Na resolução das equações do tipo x elevado a n igual a k, devemos observar que há exatamente n soluções distintas, ou seja, o número que aparecer no expoente é igual à quantidade de soluções que a equação vai apresentar. Todas as raízes têm módulo igual a raiz enésima de ρ, ou seja, a raiz enésima do módulo. E, portanto, os seus afixos, que são os pontos que representam o número complexo, pertencem à circunferência de centro 0, 0 e raio igual à raiz enésima do módulo. Uma das raízes tem o argumento igual a θ sobre n, lembrando que θ é o argumento. Os afixos, ou seja, os pontos das n raízes, dividem a circunferência de centro 0, 0 e raio raiz enésima de ρ em n partes iguais. Cada parte corresponde a um arco de 2π sobre n radianos, ou seja, 360 graus sobre n. Podemos entender como sendo um passo a passo para a resolução das equações. Para que fique mais claro, vamos resolver um exercício. Olha só. Obter as formas algébricas das raízes cúbicas da unidade imaginária. Primeiro passo é escrever o que ele está pedindo. Ele quer as raízes cúbicas, então escrevemos x ao cubo. Ele diz obter as formas algébricas das raízes cúbicas da unidade imaginária, ou seja, x ao cubo igual a i. Em seguida, vamos escrever esse x ao cubo igual a i na forma trigonométrica. Então fica assim, x ao cubo igual a 1 vezes, abre parênteses, cosseno de 90 graus mais i seno de 90 graus. Note que cosseno de 90 graus vale 0 e seno de 90 graus vale 1. Então teríamos x ao cubo igual a 1 vezes 0 mais i, o que resulta em i. Ou seja, a gente apenas reescreveu na forma trigonométrica sem alterar o seu valor. O primeiro passo para a resolução é identificar a quantidade de soluções que a equação vai ter. Como queremos as raízes cúbicas, há exatamente 3 raízes. O segundo passo é encontrar um módulo. Vimos nas instruções que o módulo vai ser dado pela raiz enésima de ρ. Bom, o n vale 3 e o ρ, para a nossa equação, que é o módulo, vale 1. Então a raiz cúbica de 1 é igual a 1. O que isso apresenta para a gente? Que os afixos pertencem à circunferência de centro 0, 0 e raio 1. O terceiro passo é encontrar a primeira raiz. Pegamos o argumento e dividimos pela quantidade de raízes, ou seja, θ sobre n. Como o argumento vale 90 graus, temos que 90 sobre 3 igual a 30. O quarto passo é determinar em quantas partes a circunferência fica dividida. Temos que 360 graus sobre n. Como n vale 3, teremos 360 graus sobre 3 igual a 120 graus. Ou seja, a circunferência vai ficar dividida em 3 partes, cada uma de 120 graus. As raízes, portanto, são: a primeira,
1 vezes cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 graus vale meio. Então a forma algébrica da primeira raiz fica sendo raiz de 3 sobre 2 mais meio I. Para a segunda raiz, temos 30 graus mais 120, resultando em 150. Então vai ficar 1 vezes cosseno de 150 mais I seno de 150. Transformando para a forma algébrica, temos a seguinte expressão. Cosseno de 150 vale menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 150 vale meio. Então a forma algébrica da segunda raiz é menos raiz de 3 sobre 2 mais meio I. Por fim, a terceira raiz é obtida de 150 mais 120, obtendo um novo argumento de 270. Então, vamos ter 1 vezes cosseno de 270 mais I seno de 270. Como cosseno de 270 é zero e seno de 270 é menos 1, a forma algébrica dessa última raiz é menos I. Pessoal, peço a todos que resolvam os exercícios que serão enviados através do plano de aula, sigam o passo a passo da resolução e qualquer dúvida entre em contato pelo nosso canal de comunicação. Desejo a todos bons estudos.